Murilo, Era aquela hora. tu ia falar do problema dessa distribuição de posição, ela se aproximando. Beleza. Só antes disso. Se eu cair, não sei se vocês escutaram isso, mas não saiam da sala, para não encerrar nossa conversa e não parar de gravar. Beleza. Eu estava falando, quando o lambda for igual a 12, aqui nesse caso, vocês estão vendo que Murilo, Oi, a gente não tá vendo nada. caramba. Valeu. Beleza, estão vendo agora? Sim. Sim. Beleza. À medida que o lambda aumenta, vocês estão vendo que a distribuição de Poisson ela vai se assemelhar e muito a uma distribuição normal. Vocês conseguem enxergar essa tendência muito parecida com a tendência de sino da distribuição normal, distribuição gaussiana. Tranquilo? Todo mundo enxerga isso? Beleza. O problema é, notem que entre uma barra e outra tem um buraco. Esse buraco significa que não existe valores dentro desse buraco. Por que não existe valores dentro desse buraco? Porque a distribuição de Poisson é uma distribuição discreta. Então, esses montinhos que vocês estão vendo aqui, essas barrinhas, elas estão só sobre os números inteiros. Não tem nada entre 11 e 12. Ok? Porque isso é uma distribuição discreta. Ou vai estar em 11, ou vai estar em 12. Não vai ter 11,5. Variável resposta. Então, quando vocês têm lambdas pequenos, próximos de zero, a distribuição ela segue essa tendência de só barranco, de só cair. Mas à medida que vocês têm valores de lambda que vão aumentando mais, essa distribuição vai seguindo uma tendência um pouco mais de curva. E à medida que vocês têm um valor de lambda superior a 10, superior a 12, essa tendência já vai estar muito próxima de uma tendência normal, ok? Com exceção de que na distribuição normal existem valores entre os números inteiros. Existe distribuição entre os valores inteiros. Se você pegar qualquer valor decimal na distribuição normal, ele vai te dar um valor de probabilidade. Em compensação aqui, na distribuição de Poisson, não. Existem buracos. Qual é uma outra implicação disso? Se vocês estão fazendo uma análise com valores, com uma variável y de contagem, pode ser abundância, riqueza, ou qualquer coisa que tenha valores íntegros, ou valores inteiros. Se vocês olharem para o valor de abundância que vocês têm na mão, e esses valores de abundância, a média do valor de abundância, por exemplo, for 0, ou for 1, ou for 3, se os valores médios de abundância forem próximos de 0, Poisson vai fazer o serviço muito bem e vai estimar perfeitamente o modelo, porque ela tem esse formato quando os valores de média são próximos de 0. Mas se os valores de abundância que vocês tiverem na mão, ou o valor de riqueza, ou de qualquer dado de contagem, tiverem médias superiores a 12, tiverem média 50, 1.500, 245, você está trabalhando só com uma espécie altamente abundante. Você só coleta 900, 400, 300, 400, 800, 700, 500, 800, não sei o quê. Quando você pegar e fazer a média desses dados, a distribuição de Poisson com uma média tão grande como essa, lá para 500, 300, 400, mais especificamente acima de 12, essa distribuição tende a normal. E você não vai ter tantos problemas se você fizer um LM com distribuição normal. Agora, se no teu caso você tiver valores próximos de 0 na escala que você está trabalhando, como é claramente isso aqui, ó, esse caso,
Vocês estão vendo que eu tenho uma porrada de valores que estão próximos ou exatamente em cima de zero. Se vocês tiverem esse cenário aqui, o modelo linear gaussiano vai te estimar um monte de problemas. E aí você vai ter que recorrer a um GLM com uma distribuição de Poisson para corrigir isso, porque a distribuição prevê esse problema quando você está chegando próximo de zero. Tranquilos? Então, ó. Massa. Então você tem que estar sempre pensando no teorema do limite central, então, né? Em aumento das amostras, isso. Se você tiver muitas amostras e tiver com os valores próximos de zero, ou se você tiver com os valores próximos de zero, você vai ter que usar Poisson, porque senão você vai ter problema. Agora, se você tiver com muitas amostras e com uma média super alta, super grande, você pode usar, no limite, você pode usar LM. Sim. Massa. Mas, já que o negócio é feito para corrigir certinho esses problemas com rigor matemático, com rigor estatístico, dizendo, olha, estou fazendo um negócio bonito e tal, para que eu vou fazer o troço errado, ou pelo menos no acochambre, e ter que explicar para o revisor ou para o indivíduo que está lendo meu trabalho, falar, olha, eu estou fazendo assim por causa disso, disso, disso. Já pega, já aplica o modelo direto que se adapta melhor aos teus dados. Então, olha, olhando de novo aquele gráfico em 3D que a gente viu ontem do modelo gaussiano, da distribuição de erros, quando a média do valor está próximo de zero, a minha covariável aqui está próxima de zero, esse aqui é o valor provável da variável resposta, e o valor de probabilidade que vai estar ligado à distribuição de valores em torno dessa linha reta, que é a distribuição mais ou menos dos nossos resíduos, ok? Essa distribuição dos valores dos resíduos... Tchau. Espera aí, pessoal. Tchau. Bom trabalho. Então, a distribuição dos resíduos, ela vai ter um pico, ela vai estar um pico próximo de zero e vai cair bem lentamente para valores mais positivos de zero. Mas à medida que você vai se afastando do zero, essa tendência, ó, vai ficando cada vez mais próxima a uma tendência normal. Ok? Não estou falando que é a distribuição de Poisson e a distribuição normal que estão trabalhando juntas para fazer isso. Não, a distribuição de Poisson faz isso. Ela própria, ela internamente, ela faz esse ajuste. Tranquilos? Professor, eu não entendi muito bem esse gráfico aí, 3D. O que seria esse possível valor? Esses valores, esses possíveis valores são os valores preditos, que está aqui nesse eixo. São os valores preditos. E essas linhas aqui, que tem a ver com a probabilidade, eles dão a distribuição de frequência dos valores de resíduo em torno dessa linha. Então, ó, a distribuição de frequência dos valores de resíduo em torno dessa linha, você se lembra lá do modelo linear que os resíduos eles estavam normalmente distribuídos em cima da linha? Você tinha um monte de valores próximos da linha e valores que poderiam ser positivos ou negativos. Lembra disso de ontem? Uhum. Beleza. Nesse caso, a distribuição de Poisson está fazendo a mesma coisa, só que quando você está próximo de zero aqui, você tem um pico dos valores em torno de zero. Ele não pode ir para menos alguma coisa, porque não existe valor, não existe nada na distribuição de Poisson que seja maior que zero. Então, o pico de valores concentrado, o pico de resíduo, ele está próximo de zero. E ele tem alguns poucos valores que são maiores que zero. Os resíduos, tá? Estamos falando dos resíduos, distribuição dos resíduos em torno da linha. Vamos olhar aqui, ó. Talvez aqui fique mais fácil. Quando eu estou aqui próximo de uma
de um valor de covariável, que é o meu preditor, eu estou próximo de 80, a distribuição dos resíduos em torno dessa linha, ela segue uma distribuição quase normal aqui, ó. Por quê? Porque tem um pico de valores que vão estar em torno de 80. Você pode ter valores de abundância 81, 82, 84, 85, 83, 82, 81, 84, 89, 72, 73, 74. Você pode ter um monte de valores próximo do pico da média e poucos valores distantes do pico da média. Certo? Então essa é a distribuição dos resíduos. Mas quando a gente está próximo de zero, eu não posso ir muito para baixo dos resíduos. Eu estou limitado em zero. Por quê? Porque a minha distribuição de Poisson é uma distribuição que não existe abaixo de zero. Então, o pico da distribuição é em zero. Beleza? Talvez tenha um outro slide aí que talvez facilite mais para ver isso. Beleza, obrigado. Tem alguém que está com alguma dúvida ainda? Beleza. Filho, Pode falar. Juan? sou eu mesmo. Tá confusa a figura. Você pode explicar uma terceira vez, por favor? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou tentar explicar com uma simulação. Ó. Estão vendo aí minha tela? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos gerar números aleatórios seguindo uma distribuição de Poisson. Eu vou gerar 100 números aleatórios para vocês enxergarem isso claramente. E o único parâmetro que eu tenho na minha distribuição é o valor de lambda, ok? Então eu vou assumir, vou chamar isso de x, por exemplo. Eu vou assumir que o meu valor de lambda vale 1. Então a média desse meu conjunto de dados que tem 100 números é 1. Esse é o parâmetro médio da minha distribuição de Poisson. Esse é o meu lambda, ok? Então eu vou gerar 100 números aleatórios dessa distribuição. Beleza, gerei. Vou fazer um histograma desses valores aleatórios. Que tendência que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma tendência de vários valores próximos de zero. Ó, olha os valores que a distribuição de Poisson gerou. 2, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 3 e assim por diante. Então eu estou vendo um pico de valores próximo de zero. Um monte de valor 0, um monte de valor 1, alguns valores 2, mas tem poucos valores 3, tem poucos valores 4 e tem um ou outro valor 5. Beleza? Por quê? Porque a distribuição de Poisson não te permite ter valores negativos. E olha que eu estou falando de buracos, ó. Eu estou falando de números inteiros. Então, eu tenho buracos aqui nessa distribuição. Ok? Agora, se eu tiver um lambda de 5, eu tô com um lambda um pouquinho maior. Eu estou ficando mais distante de zero. Como se eu tivesse uma média de um conjunto de dados um pouquinho mais distante de zero. Os valores aleatórios de lambda que eu estou gerando são um pouquinho maiores. Murilo, desculpa de novo. Você pode repetir o que representa o lambda exatamente? Eu acho que eu perdi esse pedacinho. Obrigado. O lambda é o valor médio da distribuição. O lambda vocês se lembram que para vocês descreverem a distribuição normal, quando vocês fazem estatística descritiva ou coisa desse tipo, você calcula a média e o desvio padrão. Beleza? Por que você calcula a média e o desvio padrão? Porque, segundo a distribuição normal, a média e o desvio padrão são dois parâmetros que descrevem aquela forma de sino. No caso, se você souber a média, você souber a distribuição, o desvio padrão, você consegue saber qual é a curva. Quanto maior o desvio padrão, mais chata e mais ampla é a curva. Quanto menor o desvio padrão, mais espremida é a curva e mais alto é o pico. O lambda é a mesma coisa.
Só que, em vez de um parâmetro, a distribuição de Poisson, ela só tem, em vez de 2 parâmetros, a distribuição de Poisson só tem um parâmetro, que é o lambda. Não existe média e desvio padrão do lambda. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no Wikipedia, e está aqui a função de probabilidade da distribuição de Poisson. Aqui, dentro dessa equação, só tem o lambda, não tem nenhum outro parâmetro. Não tem o médio padrão, só tem o lambda. Ele é o parâmetro que me descreve essa relação. Então, de novo. Pode falar. Professor, então o certo era eu informar como resultado lambda e não a média e o desvio padrão, se eu fizesse um GLM de Poisson? Depende. Se você quiser estimar só o efeito, se você estiver interessado em só estimar o efeito, você pode reportar só a estimativa dos parâmetros. Se você estiver interessado em predição, eu quero saber quantos indivíduos eu vou ter em determinada situação. Eu vou ter que estimar o valor da abundância, vou ter que estimar o valor predito, então eu vou ter que saber o valor do lambda. Daqui a pouco, vamos tentar matar essa questão da distribuição e depois a gente avança para essas outras. Então, ó, quando eu tenho um lambda igual a 5, eu tenho um histograma como esse aí. Vocês estão vendo que os valores abaixo de 5, eu tenho alguns valores 2, alguns valores, um pouco mais de valor 3, tem um pouco mais de valor 4, tem um pouco mais de valor 5, e depois começa a cair. Tem poucos valores 6, poucos valores 7, até poucos valores 10. Se eu tiver um lambda maior, 15, olha a distribuição que eu vou ter. Eu já tenho alguma coisa muito mais uma tendência de curva. Obviamente que eu estou estimando poucos valores. Se eu estiver estimando 1000 valores, isso vai estar muito mais próximo da curva normal do que alguns poucos valores. Então, olha lá, quando eu tenho lambda igual a 1, olha o formato da distribuição. Quando eu tenho lambda igual a 5, olha o formato da distribuição. Quando eu tenho lambda igual a 15, olha o formato da distribuição. Se eu tenho lambda igual a 150, olha o formato da distribuição. Então, à medida que eu vou aumentando o valor de lambda, eu vou aumentando também a semelhança e ficando mais parecido com uma distribuição normal. Ok? O que nós estamos fazendo naquele gráfico, nesse gráfico aqui, é mostrando exatamente essa distribuição. Só que nós não estamos falando da distribuição da variável resposta. Nós estamos falando da distribuição dos resíduos. A distribuição dos resíduos, nesse caso, segue a distribuição de Poisson. E quando você tem valores de lambda, aqui ó, essa linha preta é a equação da reta. Essa linha preta representa o valor médio de lambda naquele cenário. Então esse aqui é o valor médio de lambda nesse ponto do gradiente. A distribuição ela vai seguir a distribuição de Poisson, então eu tenho um pico de valores próximos de zero e esses valores de resíduo diminuem ao longo do tempo. Diminui à medida que eu me afasto dessa linha de lambda. Complicado enxergar isso, né? Mas aceitem por enquanto, talvez em algum momento durante o curso vocês vão conseguir enxergar isso de novo. Se vocês enxergaram aquele slide anterior da regressão, do modelo linear, é o mesmo conceito aqui. Vou até botar aqui de novo. Tem alguém com mais alguma dúvida? Aqui, ó. Vocês não enxergaram a distribuição normal aqui, né, em volta dessa linha? O que nós estamos fazendo é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui, ó. A distribuição normal tem que estar exatamente em torno dessa linha. Cada um desses pontos, os resíduos devem ser normalmente distribuídos em torno dessa linha. A única diferença é que nós não estamos falando mais de distribuição normal em torno da linha reta. Nós estamos falando de distribuição de Poisson. E como é que ela é? À medida que a gente está próximo de zero,
À medida que a gente está próximo de zero, ela segue esse pico e diminui. À medida que a gente vai se distanciando de zero, ela vai formando essa curva um pouco mais suavizada, e à medida que eu estou bem distante de zero, ela forma essa tendência normal, exatamente o modelo simples de regressão. Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão quietos, parados? Entenderam? Tá tranquilo? Posso avançar? Pode seguir. Tudo certo aqui. Beleza. Então vamos lá. Então, ó, lembrando, agora que eu ia falar aquele lance da equivalência. Se eu tenho uma abundância que segue uma distribuição de Poisson com valor de mu, com valor de lambda, se vocês quiserem, esse valor de lambda, ele vai ser uma função, o log do valor de lambda, o log do valor de mu, vai ser uma função de a mais b de x mais o e. Enquanto que, se eu estou modelando, tem uma equivalência disso aqui. Essa equação é exatamente equivalente a isso aqui. Se eu exponenciar os dois lados dessa equação, eu vou cancelar o log aqui do lado da variável resposta e vou ter mu. Esse mu é o valor predito pela minha equação, que é um parâmetro da minha distribuição de Poisson. Esse mu, ele é uma função do e, eu exponenciei toda a parte fixa mais a parte aleatória do meu modelo. Então, eu exponenciei o a mais b de x mais o e. Essas duas funções são exatamente equivalentes. Ok? E quando a gente está fazendo uma distribuição, um GLM Poisson, a gente está fazendo exatamente essa estimativa. O que é exatamente idêntico a uma regressão simples do log da abundância em função da profundidade. Se eu transformar os dados de abundância em log e plotar em função da profundidade, eu vou ter essa relação que vocês estão vendo aqui. Juan, manda bala. Eu só queria perguntar uma curiosidade. Vamos supor que eu estou fazendo o modelo de Poisson, mas eu não estou usando a função de link. E meus dados são de contagem de abundância. Isso é errado? Isso é certo? Não, porque o default do modelo não está errado. O default do modelo é usar o log para distribuição de Poisson. Então, se você especificou Poisson no GLM, automaticamente ele vai assumir que você está usando a distribuição de log. Ele só vai fazer diferente se você pedir para ele fazer diferente. Obrigado, Murilo. Beleza. Eduardo, aí entra aquele problema que eu falei para vocês. Quando, então, eu tenho essa equivalência dessa equação e eu falei que é exatamente igual eu fazer um modelo linear com o log da abundância em função da profundidade. Beleza, vai ser muito parecido. Mas olha nesse caso como vai dar ruim. Se eu estimar a tendência do log da abundância em função da profundidade com um modelo normal, gaussiano, uma regressão linear simples, beleza. Vocês estão vendo onde vai passar a linha de tendência? A linha de tendência vai passar mais ou menos aqui assim, ó. E ela vai continuar até aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo que o valor predito desse modelo vai passar aqui, ó. Ela vai predizer também alguns valores negativos da abundância transformada em log. E aí a gente vai ter problema. Porque valores negativos de log da abundância, nesse caso, não existem. O teu modelo vai estar, os teus pontos vão estar todos acima da linha de tendência. O que o teu modelo está fazendo? A linha de tendência está passando aqui, ó. Até aqui, até esse pedaço, ela tá funcionando numa boa. Só que a hora que chega daqui para cá, ela vai começar a predizer para cá, ó. O teu modelo, a tua predição, ela está abaixo dos pontos. Significa que o teu modelo está subestimando os valores de abundância.
Vai, Eduardo. Tá, então o que o modelo GLM faz com link, né? Poisson com Isso. link log é não deixar que isso aconteça, fazer um ajuste. Então ele faz uma Exatamente. coisa diferente. Ele vai fazer uma coisinha diferente, mas é o que eu tô te falando. Se você tiver valores próximos de zero, como é o caso desse exemplo aqui, o teu Poisson vai fazer uma coisa muito melhor do que a regressão em cima dos formatos de abundância. E ele não vai subestimar nem superestimar, ele vai corrigir isso certinho. Agora, se os teus dados, se vocês tiverem valores de abundância que são super altos, aí que eu falei de novo, 300, 400, 500, 1000, 10.000, por aí, bem distante de zero, você não ter nenhum valor próximo de zero nos teus dados, as duas coisas serão exatamente equivalentes. Tanto faz você fazer um modelo Poisson ou você fazer um LM com abundância transformada pelo log. Vamos... Talvez vocês estejam cansados, mas vocês aguentam mais uma simulaçãozinha aí pra gente brincar? Deixa eu ver o que tem depois. Ixi. Vamos fazer uma simulaçãozinha? Então vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Ó. Ontem vocês viram que eu simulei os dados. Vamos simular os dados aqui. 1, 2 pontos. 10, ok? Vou simular uma variável x de 1 até 10. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estimar o valor predito do meu modelo, que é, por exemplo, A mais B de x. B de x. Só que nesse caso nós vamos atribuir valores a eles. 2 mais 5 vezes x. Ok? Estou usando a equação da reta bonitona. Beleza. Então, valores preditos. Valores preditos por essa equação são esse aí. Se eu fizer um plot do valor predito em função de x, eu vou ter uma linha reta. Estou usando a equação da reta, não tem nenhuma novidade. Mas vamos colocar a emoção nisso aqui. Vocês sabem que tem os valores preditos, mas tem a variação residual, que é devido a qualquer outra coisa que não a variável x. Então, vamos atribuir uma variação residual nos meus dados. Com média, quantos dados eu tenho? Eu vou simular. Quantos valores eu tenho? Eu vou simular o mesmo número de valores que tem no meu x. Eu vou simular com média 0 e desvio padrão conhecido. No caso, vamos simular um desvio padrão de 5. Ok? Então, estou simulando valores aleatórios e estou jogando esses valores aleatórios dentro do meu modelo. Então, agora eu tenho aqui os meus valores preditos. Se vocês olharem, esses valores preditos eles vão representar a parte fixa mais a parte aleatória. Então, agora tem uma tendênciazinha aí, ó. Tem alguns resíduos dentro desse modelo. Tudo certo? Vamos fazer um LM. Predito em função de x. Vamos fazer um resumo. Fiz o modelo e vamos fazer uma linha reta aí para facilitar a nossa vida. Vou fazer do jeito que vocês sabem para facilitar a nossa vida. Curve. Murilo, Pode falar. desculpa ser o chato, tá perguntando várias coisas ao mesmo tempo. Pode falar, Juan. Vamos lá, então, você primeiro criou uma distribuição normal perfeita, né? Que é a primeira parte. É uma distribuição, uma reta perfeita, onde todos os valores são um crescimento perfeito, né? Uhum. E a segunda parte que você adicionou na linha 2 de sua simulação, você adicionou como se você estivesse pegando dados reais de uma distribuição normal. Mas por que média zero? Por que não pode ser uma média igual a 10 e um desvio padrão menor? Não sei. Porque o que o modelo faz é separar as variâncias. Ele separa as variâncias, ele separa a variabilidade na parte fixa do modelo, separa da parte aleatória do modelo. A parte aleatória do modelo é o resíduo.
E o modelo, o resíduo que sobra na tua análise, em qualquer análise, ele sempre vai ter média zero. Por que ele vai ter média zero? Porque a parte fixa é que vai capturar a linha de tendência. A parte fixa é que vai capturar a média. Enquanto que o resíduo vai ser sempre normalmente distribuído com média zero, porque ele vai ficar, ele é uma variabilidade que sobra em torno da linha de tendência. Tá. E esse seria um princípio, por exemplo, para tratar factores aleatórios, por exemplo. Esquece isso, Juan, amanhã. Tá, A gente entra nisso amanhã. tá bom. Beleza? Então vamos lá. Simulei os dados, simulei os valores preditos, aí depois acrescentei uma variabilidadezinha aqui nessa simulação que tem a ver com os meus valores preditos. O pred dessa vez vai ser os valores preditos mais a variabilidade do meu modelo. Nesse caso, o pred vai ser a minha variável resposta. Eu tenho um dado, um y, que segue uma distribuição normal e que tem um resíduozinho. Se eu fizer o summary, eu vou ter os coeficientes. Se eu fizer o summary de resu, eu tenho aqui, ó, os parâmetros do meu modelo, que estão muito parecidos com os parâmetros que eu usei para criar os dados. Então, aqui, muito parecidos. E o erro 7 ponto alguma coisa, aqui também está muito parecido. Só não está mais parecido porque eu não fiz com mais pontos. Se eu tivesse feito com mais pontos, vamos supor 1000 valores, ele estaria muito mais próximo dessas estimativas que eu usei para criar esse modelo. Beleza? Então, fiz aqui o summary, fiz aqui o plot das minhas variáveis, eu tenho a equação da reta, vou plotar a equação da reta em cima desse conjunto de dados. A equação da reta nada mais é do que os valores preditos pela parte fixa. Então, são os valores preditos por essa parte fixa aqui, ó. Quais são esses valores preditos? São isso aqui, ó. 7, 12, 17, 22, 27, 32 e assim por diante. São esses valores preditos. E eu tenho a parte do resíduo, que é a parte residual. Essa parte residual é a diferença entre esses pontos e a linha reta. Se vocês fizerem um desvio padrão dos resíduos, o desvio padrão dos resíduos vai ser alguma coisa muito parecida com aquele valor que eu usei para simular. Ok? Por quê? Porque é uma variabilidade extra, uma variabilidade que está na forma de sobra, de resto, de resíduo. Beleza. Mas, agora eu fiz aqui os valores preditos. Esse é o modelo linear clássico. O problema é que, quando eu tenho um dado que não segue distribuição normal, eu preciso fazer uma transformação. Eu estou assumindo uma forma diferente entre os valores preditos e os valores esperados. Eu espero uma relação diferente entre essas duas coisas. Então vamos fazer aqui, vamos fazer uma relação diferente entre essas duas coisas aqui. Então vou fazer de novo os meus valores preditos, vou fazer uma simulação aqui de x, os meus valores de x, e dessa vez o meu valor predito ele vai seguir uma distribuição de Poisson. Ele não vai mais seguir uma distribuição normal com o link identidade. Aqui eu estou assumindo o link identidade. A variável resposta ela está ligada ao resto do modelo por uma ligação simples. Uma está diretamente ligada à outra. Quando eu estou assumindo uma distribuição de Poisson, eu tenho uma ligação diferente entre essas duas coisas. Eu tenho uma ligação do tipo exponencial, que é isso aqui, ó. Eu estou gerando meus dados de acordo com isso aqui, ó. Uma ligação exponencial. Eu tenho uma ligação exponencial e eu vou usar a mesma equação da reta. (2 mais 5 de x). Ok? Se eu executar isso aqui, eu tenho os valores preditos. Esses são os valores preditos pelo meu modelo. Esses são os valores da minha linha reta. Certo?
Vocês estão vendo que os valores estão super bizarros aí. Essa tendência está super bizarra. Mas se a gente fizer um plot do log dos valores preditos em função de x, o que vocês devem encontrar? A linha reta. Por quê? Porque a relação entre a variável resposta e a parte fixa do meu modelo, ela não é mais igual ao link identidade, ela é igual ao log. As duas coisas estão ligadas pelo log. Seria exatamente a mesma coisa se eu tivesse calculado isso aqui, ó. Essas duas coisas são exatamente equivalentes, ok? A diferença é que aqui eu estou elevando os dois, aqui eu estou elevando os dois lados da equação pelo exponencial, que é esse caso aqui, beleza? Então aqui eu tenho os valores preditos. Agora que eu tenho os valores preditos, esses são os valores de lambda. Eu quero estimar um valor simulado de Poisson, uma variável que segue a distribuição de Poisson, que contenha n números, eu quero estimar 10 valores, que contenham um lambda igual aos meus valores preditos. Isso aqui vai seguir a distribuição de Poisson. Essa aqui é a minha variável y. Se eu fizer um plot de y em função de x, eu vou ter uma coisa muito parecida com aquele primeiro plot dos valores preditos que eu fiz. Agora, se eu fizer isso aqui, o log de x, vocês vão enxergar de novo essa linha reta. Ok? Complicado, né? Alguém ainda está aí? Tô aqui, cabeça tá fritando aqui. Sobrevivendo. Beleza. Querem fazer uma pausa? Sim. Bora. Agora são 9h41. Vamos voltar 9h46 para a gente retomar essa discussão, que eu preciso partir para uma coisa mais complexa ainda. Beleza. Beleza? Então, 9h46. Eita. 5 minutos.